Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente neste dia 14 de abril de 2026. A gente vai avançando nesse ano tão decisivo para o Brasil, eleições em outubro, menos de 6 meses, hein? Para o primeiro turno da eleição que vai decidir. A extrema-direita volta a mandar no Brasil ou a gente mantém a democracia, uma frente democrática governando o país? É o que o país vai decidir em poucos meses. Então, eu agradeço a você que nos acompanha. Vamos trazer as atualizações, informação e análise a quente aqui no ICL Urgente com a Laura Couto na nossa central de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube e também nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta, claro, sempre de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje no nosso chat. Vamos lá, Rodrigo. Boa tarde, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente Lula disse que conta com Trump na campanha para se eleger. Ele usou ironia, né? Numa entrevista a canais progressistas lá em Brasília, Lula falou sobre esse ponto, as relações com os Estados Unidos, a tentativa de interferência de Trump na eleição brasileira, falou sobre a prisão de Ramagem, falou sobre o PowerPoint da Globo. O presidente Lula na ofensiva e hoje saiu uma pesquisa eleitoral mais favorável a Lula, com vitória em primeiro turno e também no segundo turno, diferente dessas últimas que haviam saído dias atrás. Tudo isso aqui no ICL Urgente. Mas nós vamos começar com uma foto de um preso, de um condenado, de um criminoso. Olha aí, o governo dos Estados Unidos divulgou a foto do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, depois de ter sido preso pelo ICE, né? O ICE é a sigla em inglês para United States Immigration and Customs Enforcement. É o serviço de imigração e aduana, né? Lá dos Estados Unidos. Na foto, olha aí, o Ramagem aparece com um casaco de capuz da cor verde, o olho meio arregalado, parece meio assustado ali, né? Claro, estava sendo preso. E é a ficha, né? É aquela fotografia mugshot, né? A hora que o cara está ali na prisão, entrando no sistema carcerário e fazem a foto do sujeito. Tem os dados dele aqui, branco, homem, 53 anos, alguns dados enfim, sobre ele, immigration hold, deixando claro que é um problema de imigração. Mas quem tem mais informações sobre este criminoso brasileiro bolsonarista preso nos Estados Unidos, Alexandre Ramagem, é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, o registro da prisão do Ramagem foi incluído também no banco de dados do estado da Flórida e aponta que ele se encontra sob custódia por razões ligadas à imigração. Como a gente viu na imagem, estava escrito ali embaixo da foto do Ramagem, Immigration Hold, Rodrigo. A Polícia Federal Brasileira também informou que a prisão do ex-deputado federal aconteceu a partir de uma cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos, mas ainda não há informações se o Ramagem vai ser extraditado. Ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF por participação na trama golpista e estava foragido desde que deixou o Brasil de forma clandestina pela fronteira de Roraima com a Guiana em setembro do ano passado. Aquela cascata, Laura, desculpa, estava olhando aqui para outra câmera. Toda aquela cascata do Paulo Figueiredo, bolsonarista nos Estados Unidos, que disse, não, ele foi preso só porque cometeu uma infração de trânsito, não tem nada a ver com cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Vai ficando claro que não foi assim, não. A Polícia Federal passou informação para a Polícia dos Estados Unidos, dizendo, olha, vocês têm aí na Flórida um condenado, alguém que teve um caso que transitou em julgado, e que está escondido com documento já vencido, entrou com documento que não serve, né? Nós vamos mostrar já outros detalhes sobre isso. Até carro o Ramagem comprou usando documento vencido, documento falsificado, porque o nome é esse. Então, além de condenado no Brasil, ele estava ilegal nos Estados Unidos. O presidente Lula afirmou hoje que o ex-deputado bolsonarista Alexandre Ramagem precisa voltar ao Brasil para cumprir a sua pena. A fala de Lula aconteceu durante uma entrevista para os canais Fórum, DCM e Brasil 247. Vamos assistir. O Ramagem acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multa via não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Ele é um golpista condenado, tem que voltar ao Brasil para cumprir a sua pena,
disse o presidente Lula nessa entrevista ocorrida hoje pela manhã lá no Palácio do Planalto. Daqui a pouco a gente vai trazer outros trechos dessa entrevista ao longo do ICL Urgente. Mas vamos seguir aqui no caso do Ramagem, né? A prisão do ex-deputado nos Estados Unidos foi resultado, sim, de um trabalho de meses da Polícia Federal, desde que Ramagem fugiu em setembro do ano passado. As informações são da coluna da Juliana Dalpiva, nossa colega, e as informações estão lá no portal do ICL Notícias. Um dos pontos centrais para a prisão foi verificar quando vencia o período de permanência legal do Ramagem nos Estados Unidos, com o visto B1, B2, né, que é aquele visto que se enquadra na categoria de turismo e negócios. Ele usou esse visto para entrar na Flórida. Acontece que esse visto permitia a permanência apenas até o dia 10 de março. Então a polícia brasileira avisou os Estados Unidos, atenção, fiquem de olho, vocês têm um condenado aí, que o visto dele já venceu, e ele está transitando pelos Estados Unidos, participou até daquele evento da extrema-direita, o CEPAC, e está ilegal. Está condenado no Brasil e está ilegal nos Estados Unidos. Houve a informação para a polícia norte-americana. Agora, um documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos mostra que o golpista Ramagem estava com o visto expirado, portanto, ele está sujeito à deportação. A Laura tem mais informações sobre isso tudo, sobre essa operação para prender o Ramagem. Essa operação Pega Ramagem nos Estados Unidos foi realizada através de uma cooperação internacional que envolveu o monitoramento dos passos do ex-deputado e também da esposa, Rebeca Ramagem, além do rastreamento de bens adquiridos de forma irregular pelo casal. A descoberta do paradeiro do Ramagem aconteceu depois que a Polícia Federal brasileira localizou o carro usado pelo ex-deputado, uma SUV branca, quando ele foi buscar a esposa no aeroporto lá na Flórida. O automóvel foi comprado com um passaporte que já tinha sido cancelado por determinação da Justiça brasileira. A Polícia Federal também informou, Rodrigo, que um delegado da corporação brasileira atuou junto ao ICE para repassar informações e auxiliar na prisão do Ramagem. O acordo faz parte de um programa de cooperação mútua entre as forças de segurança do Brasil e dos Estados Unidos para o combate ao crime organizado e também a localização de foragidos. Rodrigo. Laura, enquanto você falava, a nossa equipe mostrou aí na tela, essa é a SUV, né? Esse carrão aí que o Ramagem comprou nos Estados Unidos. Então ele fez duas coisas erradas, né? Tá aqui, ó, tá no telão aqui do meu lado também. Ele comprou esse carro que está aí no telão, usando um passaporte que estava cancelado pelas autoridades brasileiras. Então ele foi lá nos Estados Unidos e falou, tá aqui, ó, eu sou brasileiro, tem esse documento aqui, é com esse documento que eu vou comprar o carro. Acontece que esse documento não valia. Então ele comprou um carro com documento inválido, falsificado praticamente, porque ele disse que valia e não valia. Ele sabia, né? Que estava cancelado já. Usou um passaporte que não valia mais e depois seguiu transitando lá pelos Estados Unidos com um visto que estava vencido desde o início de março. Um mês, portanto, em que ele estava ilegal, né? Você veja, alguém que foi do primeiro escalão do governo brasileiro, que falta de preparo. Se ele estava com o visto vencido, devia se esconder, não ficar dando sopa no meio da rua. E aí ainda passa essa informação, não, foi uma pequena infração de trânsito. Não, a polícia dos Estados Unidos é que usou essa desculpa de checar o documento do carro e o documento dele de habilitação e tal, para prender, para fazer a checagem e depois prender. Atualmente o Ramagem está num centro de detenção lá na Flórida. O próximo passo vai ser determinado por um juiz de imigração em Jacksonville, no mesmo estado. A defesa do ex-deputado deve apresentar um pedido de liberdade para ele, é claro. Bom, a prisão de Ramagem deve acelerar a análise pela Justiça dos Estados Unidos de um pedido de asilo que já havia sido feito pelos advogados do Ramagem. Então ele entrou, está com os documentos vencidos, mas está pedindo asilo, porque ele se diz perseguido no Brasil. Normalmente o processo de asilo demora anos para ter um resultado. Com a detenção dele, o desfecho pode ocorrer em até 5 meses. É a avaliação de quem entende desse assunto lá nos Estados Unidos. Está na manchete aí que nós temos no telão também. Pode se resolver em até 5 meses. Mas tem um fator para complicar a situação do Alexandre Ramagem. Ele deixou o Brasil com a ajuda de uma série de contatos na fronteira, Roraima, Guiana. A Polícia Federal interpretou tudo isso como o auxílio de organização criminosa para fugir, né? Ou seja, é um agravante. O Brasil vai dizer isso para as autoridades lá da Flórida. Olha, esse sujeito aí está condenado e usou uma organização criminosa para se evadir da punição que ele devia cumprir aqui no Brasil.
Um delegado da Polícia Federal disse numa entrevista ao UOL, o portal UOL, o seguinte, ó: o asilo protege a pessoa de perseguição, mas não de condenação num processo já transitado em julgado. A prisão vai acelerar a análise desse pedido dele. Negado o asilo, que é o mais provável, o Ramagem entra, aí sim, na fila, no processo de deportação. Então é Zambelli na fila para ser deportada da Itália e o Ramagem já vai entrar na fila para ser deportado para o Brasil. A não ser que a família Bolsonaro consiga mexer ali as peças e tirar o Ramagem da cadeia. Ele pode tentar ainda o pagamento de uma fiança para aguardar a análise do pedido de asilo em liberdade. Existe isso, né? Mas também pode ser negada a fiança se as autoridades entenderem que tem risco de fuga. E tem. Ele já fugiu uma vez do Brasil, pode fugir dos Estados Unidos, pegar um aviãozinho e ir para América Central, sei lá eu. A Polícia Federal brasileira já afirmou que vai trabalhar para mostrar para os Estados Unidos que existe sim risco de fuga, uma vez que o Ramagem já fugiu das autoridades brasileiras. É um bom teste, né? Para medir até que ponto vai a cooperação técnica entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Se existe um ataque do Trump ao Brasil, no discurso pelo menos, que o Brasil está muito alinhado com a China, se a família Bolsonaro tenta usar esse discurso, que é verdadeiro só em parte. O Brasil tem boas relações comerciais e econômicas com os Estados Unidos também. E tem que ser assim mesmo, que é um país importante aqui nas Américas. Mas é um bom teste para saber se, apesar dessa discurseira toda de bolsonarista, se a relação técnica entre polícia de um lado e polícia do outro vai funcionar. Tomara que funcione. Nesse caso, seria importante colocar o Ramagem para cumprir pena aqui no Brasil. Mas enquanto isso tudo acontece, tem o caso da mulher do Ramagem. Gente, é um caso muito estranho. A Rebeca Ramagem, ela segue de férias. Ela é procuradora do estado de Roraima. Por isso que ele fugiu por lá, né? Porque ela conhece todo mundo lá. Ela está oficialmente de folga até o dia 8 de maio. Acontece que a Rebeca, desde o ano passado, não aparece para trabalhar em Roraima. Ela fugiu com o marido. Tem um período de 45 dias aí de ausência que ela não tem como justificar como férias, licença, licença da licença, licença-prêmio, somando prorrogações, excesso forense, afastamentos médicos não reconhecidos. A Rebeca Ramagem já acumula 148 dias sem trabalhar em Roraima. Tinha que ter o cargo cassado como procuradora. Ela está sem aparecer desde o dia 17 de novembro do ano passado. Você poderia estar numa situação dessa, você que nos acompanha? Não aparece no seu trabalho desde novembro do ano passado e está tudo bem, ao lado de um fugitivo. Até o momento não há informações oficiais sobre o paradeiro da Rebeca depois da prisão do marido, né? Se ela continuou lá nos Estados Unidos, pegou um jatinho e se mandou. A vida que ela estava levando lá nos Estados Unidos é uma vida de luxo. A Laura conta pra gente, né? Tem fotografia até, né, Laura? Sim, Rodrigo, a procuradora Rebeca Ramagem estava vivendo com o marido, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, e a família numa mansão em Orlando, na Flórida. O imóvel tinha 5 quartos, 5 banheiros e uma vista para o lago. Vou pedir para nossa equipe colocar as imagens aí na tela para nossos espectadores acompanharem. Essa casa aí que está passando na tela, ela é avaliada em 899 mil dólares, que dá cerca aí de 4 milhões e meio de reais, e tem 329 metros quadrados. O imóvel fica numa região residencial, perto de shoppings e também parques de diversão. Inclusive, fica a cerca de 25 minutos do complexo de parques da Disney, Rodrigo. As imagens do local que a gente está passando na tela também coincidem com registros que foram divulgados pela esposa do Ramagem, a Rebeca, no domingo de Páscoa, nas redes sociais dela, Rodrigo. No domingo de Páscoa ela fez a postagem nesse local, né? Aparentemente nesta casa, de frente para um lago, naqueles condomínios lá da Flórida. Uma casa de 329 metros quadrados, casa que vale 4 milhões de reais. O Ramagem, deputado, a mulher procuradora, tem dinheiro para uma casa dessa? Quem é que bancava isso, hein? É o esquema bolsonarista que ajuda os refugiados ou os fugitivos nos Estados Unidos? Impressionante. Bom, vamos sair um pouco desse capítulo Alexandre Ramagem, a gente fica esperando. Agora vamos ter que esperar 2, né? Esperando Zambelli, esperando Ramagem. Venham para Papudinha ou para Papuda. Venham, Zambelli e Ramagem. Mas enquanto isso, vamos falar aqui de uma guerra entre os poderes em Brasília. Olha só essa, gente. O senador Alessandro Vieira divulgou o relatório final da CPI do crime organizado. E em vez de
né, colocar no relatório os criminosos do PCC, do Comando Vermelho, Alessandro Vieira resolveu usar o relatório dele para atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha só, o texto aponta indícios de exploração sexual, tráfico internacional, né, fala do banqueiro Vorcaro, né? Aliás, a votação está acontecendo agora desse relatório, mas o que chama mais atenção é o fato de que, pela primeira vez, numa CPI, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal foram indiciados. A gente tinha ali na tela, é o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Os 3 indiciados. E também o Paulo Gonet, procurador-geral da República. Vamos ver o que diz o relatório do Alessandro Vieira? Ó, indiciados na CPI do crime organizado. Vamos um por um aqui. Dias Toffoli, pelo caso Master. Ele relatou o processo mesmo sendo sócio da Merit, empresa que negociou com o fundo Arlen, ligado a Fabiano Zettel, investigado no caso. Suspeição e conduta incompatível. Isso aqui é o Alessandro Vieira preparando o discurso para impeachment de ministro do Supremo se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição. É esse o caminho. Aqui ao lado, Alexandre de Moraes. A CPI apontou relação de proximidade com Daniel Vorcaro, citando entre os episódios a omissão em despacho que impediu a oitiva de TH Joias, apontado pela PF como um faccionado, um homem ligado às facções. Então, Alexandre de Moraes vai parar aqui. Eu achei que ia ser apontado por questões aí ligadas ao Master, mas não. O Alessandro Vieira deu um outro caminho aqui. Vamos para a próxima página, porque além desses dois, Gilmar Mendes. Por quê? Segundo o Alessandro Vieira, o Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo da Merit e do fundo Arlen, no caso Master, mesmo sendo fora da relatoria natural. Ele não era o relator natural do caso. Então, o Alessandro Vieira colocou isso lá no documento da CPI. E Paulo Gonet, uma provocação pesada, né, do senador. CPI, né, diz que o PGR não adotou providências nem abriu investigação diante de indícios contra ministros do STF, omissão no exercício da função. Alessandro Vieira fazendo um barulho danado. A gente agora há pouco viu uma imagem lá do plenário da CPI, porque isso é o relatório, não é que foi aprovado ainda, né? O relatório foi apresentado e os senadores agora estão em debate. Olha aí o Alessandro Vieira, ó. É a reunião para a votação do relatório. Ele apresentou esse relatório e agora está havendo debate, muita polêmica, e vamos ver se vai ou não ser aprovado. Mas teve ministro do Supremo, evidentemente, que não ficou nada satisfeito com esse relatório. A Laura Couto traz atualizações para a gente sobre isso. Rodrigo, num post nas redes sociais, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que o pedido do relator da CPI do crime organizado não tem base legal e também extrapola as atribuições das comissões. Ele diz que a iniciativa leva uma reflexão sobre os limites da atuação das CPIs, especialmente quando há a tentativa de criminalizar as decisões judiciais. O Gilmar também criticou diretamente o relator Alessandro Vieira por fazer vista grossa sobre o massacre no Rio de Janeiro. A gente separou um trecho do que ele falou, olha só, abre aspas. Também chama atenção o fato de que, conforme apontado por jornalistas independentes, uma CPI instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha no ano passado não tenha promovido sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Por isso, é no mínimo perturbador que o relator, enquanto integrante da carreira policial, tenha fechado os olhos para os seus colegas que, traindo a boa imagem da instituição, cruzaram para o lado sombrio das milícias, Rodrigo. Por fim, o Gilmar Mendes também acusou o senador Alessandro Vieira de engrossar a espuma midiática contra o STF. O Gilmar Mendes pegou pesado, como é do feitio dele mesmo, né, Laura? Dizendo que o senador que vem da polícia, né, é um ex-policial, o senador Alessandro Vieira, policial federal, né, acabou protegendo colegas milicianos, é o que diz o Gilmar Mendes. Alessandro Vieira protegeu milicianos? Parece que sim, porque ele preferiu atacar ministros do Supremo do que apontar responsáveis por ligações com a milícia e o crime no Rio de Janeiro. Era uma CPI do crime organizado, não era uma CPI sobre o STF. Ele está fazendo uso político desse relatório para tentar fazer espuma midiática, como disse aí o Gilmar Mendes. Outro ministro que criticou publicamente o texto do relator da CPI foi o Flávio Dino, que nem está citado aí, né, no relatório, mas resolveu reagir também. Nas redes sociais, Flávio Dino seguiu o caminho de Gilmar e afirmou: é uma irresponsabilidade investigar o crime organizado
e não citar, não tratar de milicianos, de traficantes de droga e das facções, disse o Flávio Dino. Em resposta, o relator Alessandro Vieira, senador pelo estado de Sergipe, já esteve aqui no ICL, deu entrevistas algumas vezes, justificou os pedidos de indiciamento dizendo que as ferramentas da CPI foram sabotadas pelo Supremo. Ele afirmou que a comissão não conseguia fazer depoimentos, porque vinha toda hora um habeas corpus protegendo gente convocada para prestar depoimento. Nisso ele tem razão, hein? Em vários momentos, o Supremo deu habeas corpus livrando as pessoas. Daí para que serve a CPI, se ela não pode convocar? Ou convoca, mas o sujeito pode tomar a decisão de não ir. Alessandro Vieira usou o caso de Campos Neto, ele até foi esperto nisso, né? Usou o caso do Campos Neto, que é uma crítica que o pessoal mais à esquerda faz, a proteção ao Campos Neto, como um exemplo. Diz que chegou-se ao extremo de permitir que ele, Campos Neto, prestasse depoimento por escrito. Uma coisa inusitada quando a gente fala de testemunha, afirmou o senador Alessandro Vieira. É uma guerra aberta, aperitivo do que pode acontecer em 2027. Vamos aguardar. Espero que não. Bom, enquanto isso, temos novidade no escândalo envolvendo o PCC e a Faria Lima. A Operação Carbono Oculto tem novas camadas na investigação. A Laura atualiza pra gente. Laura Couto, mais uma vez é com você. O empresário Roberto Leme, que é mais conhecido como Beto Louco, concordou em pagar R$1 bilhão, com B mesmo, em impostos para o estado de São Paulo. Isso caso o acordo de delação premiada que foi proposto para o Ministério Público de São Paulo seja aceito pelos promotores. Tem mais. Nos anexos que já foram entregues ao MPSP, o Beto Louco propôs revelar a participação de servidores e magistrados do estado de São Paulo no esquema bilionário no ramo de combustíveis e fintechs. Para quem não se lembra, o Beto Louco é um dos cabeças do esquema de fraudes fiscais e também sonegação e lavagem de dinheiro que foram descobertos pelaquela mega operação Carbono Oculto que aconteceu no ano passado na Faria Lima. O comparsa dele, o Mohamed Mourad, que é conhecido como Primo, também tenta um acordo de delação premiada. Rodrigo. Laura, mas tem um problema nisso tudo. O Beto Louco não está querendo entregar o PCC. Bom, por isso a proposta de delação dele enfrenta resistência entre os promotores no Ministério Público de São Paulo, né? É o que o pessoal fala. Ele chama Beto Louco, mas doido ele não é. Totalmente não. Porque ele não quer delatar o PCC, tem medo. Ele delata magistrados, autoridades, mas o PCC ele está querendo deixar fora da delação. Aí também não sei nem se precisa de delação, né? O sujeito quer livrar o pescoço sem entregar os comandantes do crime organizado em São Paulo. Bom, vamos virar essa página também, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Lula ganharia de Flávio Bolsonaro no segundo turno, hein? É o que diz o novo levantamento da CNT-MDA. Essa pesquisa, gente, é a que mais acertou, chegou mais perto de acertar o resultado em 2022. É a pesquisa que acertou quase assim, milimetricamente, o resultado da eleição. Ela ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de abril, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Vamos trazer os dados. Apesar da liderança, o relatório aponta uma leve queda na aprovação e na avaliação do presidente. Aqui a gente tem aprova ou desaprova. 49% desaprovam o Lula e 45% aprovam. Então a curva de desaprovação abriu um pouquinho, tá vendo? É uma piora nesse momento. Está em linha com o que mostram outros levantamentos. E o governo? Aquela história de ótimo, bom, ruim, péssimo. Vamos para a próxima página para ver o que diz esta pesquisa também. O governo Lula tem 32% de ótimo, bom e 37% de ruim, péssimo. Tem um pouquinho mais de ruim, péssimo. Também está coerente com o que mostram as outras pesquisas que foram divulgadas recentemente. O governo passa por um momento difícil, um certo mal-estar na economia. Mas e na eleição? Se a eleição fosse hoje, diante do cenário, vamos ver o que diz aqui. Primeiro turno, Lula na frente, 39%. Flávio Bolsonaro, 30%, uma vantagem de 9 pontos para o Lula. Caiado, Zema, Renan e Aldo Rebelo vêm aqui bem para trás. Quase que dá para o Lula ganhar em primeiro turno. Segundo esta pesquisa, o Lula fica perto de ganhar em primeiro turno. Mas o mais provável, eleição em 2 turnos. E se tiver segundo turno, então, Lula contra Flávio Bolsonaro. Vamos para a próxima tela. Lula contra Flávio Bolsonaro, teríamos Lula 45%, é 44,9%, 45%, e Flávio 40%. Uma diferença de 5 pontos percentuais
em favor do presidente Lula, mas você veja que diminuiu, né? Então 45 a 40. Tem então diferença com as pesquisas da semana passada. As outras estavam mostrando um empate no segundo turno e uma delas chegou a mostrar o Flávio numericamente na frente. Essa não. É Lula 5 pontos na frente no eventual segundo turno. O recorte por faixas salariais, gênero e tal é interessante. É a última tela que eu tenho aqui. É interessante, ó. Se depender só das mulheres, o Lula ganha fácil no segundo turno. Se só as mulheres votassem, 46 a 36 para o Lula. O problema é que os homens, estão mais para o lado do Flávio Bolsonaro. Os jovens também estão mais para o lado do Flávio Bolsonaro. De 16 a 34 anos, o Flávio Bolsonaro tem vantagem. Então, o que garante a vitória do Lula? As mulheres, os mais velhos e quem ganha até 2 salários mínimos, como já foi em eleições passadas. Esse é o grande bastião, vamos dizer assim, que daria a vitória para o Lula, segundo a pesquisa CNT-MDA. Vamos falar rapidinho dessa entrevista que o Lula deu hoje de manhã para vários canais aqui, DCM, Fórum e Brasil 247. Em tom de ironia, o presidente disse que uma eventual interferência de Trump nas eleições até ajudaria. Ele está torcendo para que o Trump intervenha mesmo. Vamos ver esse trecho da fala do presidente Lula. Vamos lá. O senhor tem receio que os Estados Unidos queiram interferir na eleição brasileira agora em outubro? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Receio eu não tenho. Eu acho que ele me ajudaria muito se ele fizesse isso. Tenho lido aqui no Brasil mensagem do Trump dando um palpite na eleição de Honduras, na eleição da Costa Rica, na eleição... Ou seja, o que eu acho absurdo. É uma intromissão sem precedente na soberania de um país. Aqui, ele ainda não fez, mas os meus adversários têm um filho lá, sabe, que foi pedir para o Trump intervir no Brasil. Então o Lula foi na base da ironia mesmo. Me ajudaria muito se o Trump fizesse uma intervenção. Agora, Laura, ele falou também sobre o adversário, né? O Flávio Bolsonaro. Você pode trazer para a gente detalhes, Laura? Sim, Rodrigo. Nessa mesma entrevista, de olho na pré-campanha, o presidente Lula também reafirmou a candidatura dele, desmentiu boatos de que ele poderia desistir aí da reeleição ao Planalto e fez questão de criticar a oposição bolsonarista. Nessa entrevista, sem dar nomes, o Lula chamou o Flávio de fascista e disse que tem um compromisso cristão de não permitir que a família Bolsonaro volte a governar o país. Vamos conferir o vídeo, Rodrigo. Compromisso moral, ético, eu diria até cristão, não permitir que um fascista volte a governar esse país. A democracia, para quem lutou para defendê-la e para quem lutou para derrubar o regime militar, custou muito caro a muita gente. E a gente, depois de um aprendizado de convivência democrática nesse país, ainda muito, muito curto, muito pequeno, com muitos saltos para cima e para baixo, com muitas quedas, a gente teve uma experiência muito bem sucedida, sabe, com a eleição do Tancredo Neves, mesmo sendo pelo colégio eleitoral. Depois teve o desastre da eleição, sabe, do Collor, sabe? Depois tivemos o sucesso da eleição do Fernando Henrique Cardoso, sabe? Tivemos o Itamar Franco. Depois nós tivemos, sabe, a minha vitória, que foi uma passagem extraordinária, você passar de um cientista político, que era um cidadão considerado progressista, para um metalúrgico dirigente sindical. Depois da experiência bem-sucedida, você cair, sabe, eleger uma mulher primeiro como a Dilma, e depois você ter um golpe de Estado e depois você cair na mão de um fascista. Sabe? Nós não temos o direito de permitir que isso aconteça no Brasil. Cair na mão de um fascista. Na verdade, ele se referia ao pai, né? Tem fascista pai e fascista filho, né? Tem 2 gerações de fascismo aí. A gente espera que essa segunda não se crie no Brasil. É o que a gente espera. Bom, vamos falar rapidinho aqui uma notícia importante. O Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje, às 19h, uma votação simbólica para eleger o ministro Nunes Marques para o cargo de presidente da Corte. E sabe quem vai ser o vice do Nunes Marques no TSE? O André Mendonça. Olha os dois aí, ó, terrivelmente bolsonaristas, os 2 indicados pelo Bolsonaro. Eles é que vão comandar o TSE na eleição. Olha o perigo, gente. Vamos ficar de olho. Ainda bem que o TSE tem uma composição aí de 7 ministros para compensar esses 2 que podem querer aprontar durante as eleições. É bolsonarismo em dose dupla em pleno ano de eleição. É preocupante.
Laura Couto, obrigado mais uma vez aí pela participação, pelas atualizações das notícias. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, mas pessoal, fique por aí, hein, porque vem aí o N2, a nossa equipe vai repercutir as principais notícias do Brasil e do mundo, trazer atualizações sobre a CPI que está em votação lá do relatório, né? Tudo isso no N2. E eu faço um convite para você. Você já faz parte do grupo do ICL Notícias no WhatsApp? Então eu queria que você se inscrevesse, que nós estamos para anunciar, o Edu vai fazer um anúncio importante no fim desse mês. Se você estiver no grupo, você vai receber primeiro. Grupo de WhatsApp, você entra em icl.com.br/grupo, se inscreve e fica sabendo primeiro de todas as novidades trazidas aqui, tanto o noticiário quanto essas novidades que o Eduardo Moreira costuma anunciar para a nossa comunidade. Tá feito o convite? Vem aí o N2, o ICL Urgente volta amanhã. Valeu! Oi, tudo bem? Aqui é o William De Luca. Hoje eu tô aqui para te fazer um convite direto. No dia 28 de abril, às 20 horas, o ICL vai realizar o Dia D da Soberania Digital. A gente vai revelar como as Big Techs influenciam o que você vê, o que você lê e até os debates que chegam até você. Sem teoria conspiratória, sem exagero, com dados, contexto e uma proposta concreta sobre o que pode ser feito diante disso. Se você acompanha nosso trabalho, essa conversa é importante para você. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.